Gary and the kid, they're as good as gone the second we get back and tell them there's a train heading to Colorado. I know you thought you had a bunch more time with She's looking at you. What's up, magos? O Ellerson aqui, estou de volta para mais um vídeo e vamos fazer diferente aqui, né? Vocês estão vendo que tá tudo diferente aqui, tô gravando com o meu microfone e tudo mais. E hoje a gente vai falar aqui da análise completa do episódio 5, The Mailman de Paradise. E episódio insano, vocês viram a minha reação agora, eu literalmente acabei de assistir isso daqui. E cara, que foi esse maldito episódio impecável? Gary, o carteiro, meu amigo. Pô, ia falar aqui já o começo do episódio. Eu ia começar aqui o começo do vídeo. Melhor personagem que apareceu aqui na história é o Gary. E aí acontece isso. Mano do céu. Vamos lá, vamos começar aqui essa análise. Eu vou falar de tudo que aconteceu nesse episódio. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Comente aqui o que você tá achando dessa segunda temporada de Paradise. Que, cara, na moral, essa é uma das melhores séries dos últimos anos, junto com From, pra mim. Paradise e From estão no topo aqui, disparado das melhores séries dos últimos anos. Literalmente dos últimos anos. Não tem séries que chegam perto disso daqui, cara, de verdade. Muito foda. O que consiste esse quinto episódio de Paradise? Primeiro a gente tem a história do Gary. Ele é o postman, né? Um carteiro, trabalha ali, por exemplo, ali no Mercado Livre, trabalha ali no post office, né? Os Correios, ele trabalha lá nos Correios. Então a gente conhece a história desse personagem, mostra tudo ali que aconteceu 5 anos. E ele tinha conhecido ali o Xavier, né? O nosso Xavier. Ele viu ali, o Xavier chegou lá no post office e falou: recebi uma mensagem aqui do rádio da minha esposa, onde ela está. Aí o Gary fala que ela foi sequestrada por um povo ali que chegou ali e simplesmente levou ela. Ele era parceiro dela, eles eram bons amigos, grandes amigos, e sobreviveram por ali, por todo esse tempo, né? Porque aí conta 5 anos atrás, ou seja, já se passaram 5 anos depois do que aconteceu da nuvem. 5 anos, mano, já muito tempo já se aconteceu este caso. E aí eles voltam lá atrás e conta tudo o que aconteceu, né? Sobre a história do Gary, quem que é esse Gary. Ele era obviamente aquela pessoa que, né, era meio reclusa, uma pessoa tímida, que não tinha muitos amigos. Era ele e ele. Ele não tinha nada pra poder simplesmente viver sabe? Ele não tinha uma família. E aí nisso ele conhece uma pessoa online jogando jogos de tiro ali, FPS. Ele conhece o Ennis, que se torna amigo dele. Os dois começam a conversar sobre o fim do mundo, sobre as notícias que estavam acontecendo. Aí eles têm uma ideia. Já que ele trabalha ali no post office, trabalha ali nos Correios, sempre nos Correios tinha um lugar subterrâneo ali, militar, e aguenta, obviamente, coisas nucleares, bombas nucleares, apocalipses, coisas que podem acontecer e acabar fudendo com coisas lá em cima. E, obviamente, você está ali no shelter, ali, né, nesse porão, digamos assim, você está a salvo. Então, obviamente, eles pensam assim, nossa, vamos transformar esse lugar para ele ser um lugar habitável por 7 pessoas. Eles criam uma regra, criam ali todo um plano para poder trazer pessoas para esse lugar, para eles sobreviverem por 5 anos ali e, né, passar sobre esse problema que estava afetando a humanidade. E eles vão lá, começam a fazer todo esse plano. O Ennis, ele começa a procurar enfermeira, carpinteiro, mecânico, todo esse tipo de pessoas que são importantes para que eles consigam sobreviver sobre o que estava acontecendo ali no mundo. E, cara, eu achei isso sensacional deles terem feito essa explicação, porque, né, obviamente, como que a Terry ia sobreviver se não tivesse ajuda? Todos precisam de ajuda para poder estar conseguindo sobreviver. E nisso, o Gary e o Ennis planejaram tudo, pegar galinha, uns pintinhos ali para poder fazer galinha dar ovo e tudo mais, eles conseguirem sobreviver através, né, desse suprimento que, porra, galinha sempre dá ovo, sempre tem, né, a coisa da galinha e tudo mais, para eles conseguirem sobreviver. E aí nisso também a gente vê a Terry naquele momento quando ela liga pro Xavier e fala para ele cuidar dos filhos dele, ser um bom pai e tudo mais. Nessa hora o Gary tinha conhecido uma criança, que é o Bean.
né? E eu achei muito interessante o nome dele, que beans, né, em inglês, é feijão. Se você planta o feijão, obviamente nasce depois alguma coisa. Tem alguma analogia aqui no nome do Beans, né, dessa criança aqui, mano. Porque, né, obviamente ele vai ser importante. O Gary tinha conhecido esse Beans, que ele estava ali numa casa, ele não estava comendo, estava com fome. Tanto que o Gary deu uma barra de proteína pra ele e viu que os pais dele eram os drogados. Ou seja, o Beans estava simplesmente sem pais, porque drogado geralmente não se importa com nada além da droga. E aí nisso ele vai lá, né, na hora de finalmente acontecer toda a fumaça cinzenta, né, a nuvem cinzenta que estava acobertando ali o nosso mundo, ele vai até o moleque pra pegar ele e também levar ele. Aí o Ennis fala, porra, mas não dá, né, cara, vai dar, nosso plano vai dar errado, precisava ser exatamente 7 pessoas pra gente sobreviver 5 anos. Você pegar mais um moleque, mais uma boca pra alimentar. E nisso, ele leva o moleque, para ali pra pegar as galinhas, aí quem que tava lá na rua? A nossa querida Terry. E ela tava falando, o Beans olhou pra ela, a Terry olhou pra ele, e aí ela já foi lá ajudar o moleque, porque ela é uma pessoa boa. Tanto que o Gary chega lá e vê, e ele viu isso também na Terry, falou, porra, ela parece ser uma pessoa muito boa e vai ser muito importante pra gente. Ou seja, tinham 9 pessoas ali, já mais 2 bocas pra se alimentar ali no bunker ali. E aí, tipo, porra, obviamente isso aí não era uma coisa que era o plano deles, né? E nisso começa a mostrar tudo que acontece lá no bunker, as pessoas se conhecendo, tem um casal ali que eles se juntam, um casal lésbico que se junta, que eu achei muito fofinho, a enfermeira que não era enfermeira e a mecânica, muito da hora, eu gostei muito dessa adição também, deles se juntando, o N sendo meio que um militar, sendo que ele era apenas uma pessoa da Vivo, tá ligado? Ele simplesmente instalava a TV a cabo para as pessoas, ele falou que ele era um engenheiro, mas só que isso era uma mentira, tem todas as pessoas ali mentindo ali sobre quem eles eram de verdade, mas todos eles conseguiram passar sobre esses 3 anos que eles ficaram todos ali, né? Obviamente a Terry depois começou a ajudar eles a criar combustível, criar não sei o que. Ela foi obviamente uma parte muito importante de todo o rolê que aconteceu ali. E obviamente o que eu imaginei que ia acontecer era o Gary se apaixonar pela Terry. E aí que começou a coisa dar ruim, porque, pô, se você se apaixona por alguém que já é casado e obviamente essa pessoa está procurando pela sua família, e no caso da Terry era esse caso, é que a Terry estava procurando seu marido, tanto que o Gary constrói um rádio para ela, dá um rádio para ela ficar tentando contactar a sua família. E aí, obviamente, ele foi lá e teve uma hora que ele tentou beijar a nossa querida Terry, né, casada, né, você não pode fazer isso com uma pessoa casada. Aí ela falou, cara, eu nunca vou poder te dar isso porque eu sou casada, eu amo meu marido, eu amo minha família e a gente só pode ser amigos. Aí ele falou, beleza, eu aceito isso, né? Eu posso viver com isso. Mas a gente sabe, cara, não é assim. Se você ama uma pessoa, você quer estar com essa pessoa no lado amoroso, nunca por um lado só amizade, né? A gente sabe como que funciona a cabeça, principalmente de algumas pessoas, e pessoas solitárias ainda podem ter algum problema maior com isso, né? Porque elas não... Por exemplo, o Gary ali parece que ele tinha 38 anos e aí ele nunca teve essa interação com uma mulher, parece, né? Pelo menos foi o que me deu a entender. Então, cara, obviamente que isso ia dar merda em algum momento. E aí a gente vê toda essa interação das pessoas que estavam ali, os anos se passando, eles começaram a sair do bunker ali, começaram a fazer as plantas ali, né? Coisas para poder comer e tudo mais. Os cogumelos do Beans eles procurando, porque, né, obviamente a Terry era uma estudiosa de cogumelos e ela sabia de tudo de cogumelos, eles criando combustível, tentando consertar o carro pra ela conseguir ir pro Colorado, né? A gente viu que o Ennis até quebrou o rádio dela porque ele tava com medo de alguém descobrir a localidade deles. O Ennis pede desculpa pra Terry, depois ele fala até que não gostava dela, mas só que ele aprendeu a respeitar a Terry. Então, cara, foi um episódio muito da hora de mostrando como que a Terry conseguiu sobreviver até hoje. E era um episódio que estava faltando, que, né, eu tava querendo ver a Terry viva, se ela estava viva. A gente não sabe se ela tá viva, né, porque no final desse episódio aqui, né, pode ter acontecido alguma coisa muito ruim. Porque, né, o Gary contando toda essa história, levou lá o Xavier lá no negócio pra poder buscar o combustível, porque ele fez uma bomba pra poder atacar
as pessoas que estavam ali, o exército que tinha 16 pessoas ali que estavam com armas. E eu acredito que essas pessoas são todas do nosso Link, né, do líder ali que está tentando levar todo mundo pro Colorado para poder ir atrás do Alex, né, do projeto Alex, né, tudo lá, da Natra e tudo mais. E aí a gente viu que eles são meio que o exército dele, então tudo compraram a ideia do Link para poder ir pro Colorado. Aí eu fiquei me perguntando, isso aconteceu há 2 semanas atrás, foi o que o Gary disse. É que eles pegaram a Terry e tudo mais, foi culpa deles que pegaram a Terry. Mas será que isso é verdade? Foi há 2 semanas atrás? Foi agora? Quanto tempo que isso aconteceu de verdade? Porque, obviamente, o Gary está mentindo. Porque começou a contar a história. Porque o Xavier já entregou lá para o casal lésbico, né? Que deixou a criança lá com eles, e pegou todos os suprimentos, né, o detonador para detonar a bomba e conseguir uma distração para poder buscar a Terry. Mas o Gary não contou toda a verdade, porque eles só que simplesmente estavam ali, estavam querendo pessoas para ajudar e levar para o Colorado. Eles não quiseram roubar ninguém, porque foi contada a história pra gente. Eles só queriam ajuda para chegar no Colorado e ajudar as pessoas. Mas só que o Gary não queria que a Terry fosse para o Colorado, porque ele ia perder ela pro Xavier. O Xavier é o marido dela e obviamente ele queria ela porque ele queria ela. Então o Gary agora é um possível inimigo, vilão aqui do rolê. Porque, né, simplesmente ele mentiu pro Xavier ali. E aí, mano, aconteceu a cena mais bizarra do episódio, que foi ali no final. E depois eles descoberto o que as pessoas queriam, né, ali, não roubar ninguém, simplesmente pedir ajuda e salvar as pessoas. O Gary simplesmente estava voltando com o Ennis ali pra contar a novidade pra Terry, e ouvindo seu amigo falando, não, agora a Terry vai embora, não sei o que, depois que a gente contar pra eles, ela vai embora. Né? E aí simplesmente o Gary, ouvindo tudo isso, ele pegou a arma dele e deu um tiro no peito do Ennis. Simplesmente matou o seu melhor amigo, porque se ele contasse pra Terry o que as pessoas iam fazer, né, ia ir pro Colorado, ela simplesmente ia embora. Ou seja, o Gary matou o Ennis. E quem que viu o Gary matando o Ennis? O Beans, filho ali, segundo filho ali da Terry, que obviamente ela meio que adotou o Beans e, né, vai ser o filho dela agora, né. E aí a gente simplesmente acaba assim o episódio com o Gary dando tiro no Ennis, e ele apertando a mão do Xavier, que, né, o Gary falou que ia levar ele pro Colorado. Obviamente o Gary vai tentar matar o Xavier de alguma forma, ou não sei o que ele vai fazer. Cadê a Terry? Ele tá prendendo a Terry e o Beans em algum lugar? Talvez ele esteja prendendo os dois em algum lugar, ou realmente a Terry fugiu, talvez, dele, do Gary. Ela viu o que aconteceu com o Ennis, e aí a Terry fugiu dele. O que aconteceu? A gente só vai saber agora nos próximos episódios, no próximo episódio, né, segunda-feira que vem. Porque o episódio acabou dessa forma insana, que a gente não sabe o que realmente aconteceu com a Terry e com o Beans, né, e com outros personagens também que estavam lá. Será que o Gary matou todo mundo? O que o Gary fez, cara? Mas, cara, que episódio magnífico, de verdade. Parabéns aí, Hulu, Disney, não sei quem que faz isso aqui, mas, cara, tá espetacular essa temporada. Tô amando que eles estão contando as histórias, o flashback e tudo mais. Mas agora, chegamos na metade da temporada, acredito que vão ser 10 episódios. Agora vai começar a loucura, porque eles já contaram todos os flashbacks, já contaram o que aconteceu com o Xavier, aconteceu com a Terry, o Link, né, o novo personagem, todo o passado ali já foi contado. Então agora a gente vai ter coisas pra frente, vai acontecer. Então, cara, vai ser sensacional. Comente o que você achou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fique ligado. E toda segunda ou terça a gente tá trazendo episódio de Paradise. Tamo junto, é nóis, irmão.